você faria se a pessoa que você mais ama fosse diagnosticado de uma doença incurável? Eu quero começar dizendo que a minha mãe foi uma heroína. Minha mãe ela tinha um coração enorme, sempre cabia mais um, no coração e na casa. Ela tinha um prazer de receber pessoas dentro de casa. Eu vou contar a história dessa heroína que espalhou amor por onde ela passava. Seu nome, Maria Cecília de Carvalho. Por onde andava, tinha um amigo. Ela adotou 2 crianças pequenas. Eu sou uma das filhas biológicas, na verdade são 6 filhos biológicos e 2 adotivos. Durante 71 anos, a minha mãe cuidou da família dela e cuidou de algumas pessoas que passaram na nossa casa, fora os pais também. Pode ser que nesse momento eu faça você refletir sobre viver cada dia como se não houvesse um amanhã, ou viver sem ter o ar para respirar. É isso aí. A minha mãe, ela não tinha o ar para respirar. Ela respirava com oxigênio do lado. E é sobre essa história dessa guerreira que eu vou te contar. Minha mãe, ela não concluiu o ensino médio. Quando pequena, ela trabalhou na casa de familiares, na verdade, amigos do meu avô, no interior do Maranhão. Meu avô fazia farinha, minha avó cuidava da casa e ajudava meu avô a fazer farinha. Era uma família muito humilde, bem simples, mas de um coração gigantesco. Ela se casou muito nova e ficou viúva muito nova. Meu pai, quando morreu, deixou 6 filhos, 5 meninas e um rapaz e um menino, tudo pequeno. Meu avô, diante daquela situação toda, conversou com minha tia, que já morava em Brasília, e pediu ajuda para que ela pudesse trazer minha mãe para Brasília. E ela veio, sem muitos estudos, ela conseguiu trabalhar na UNB. E na UNB ela conheceu o UNB, que é a Universidade de Brasília, né? Ela conheceu vários estudantes e fez amigo com esses meninos. Durante essa trajetória dela lá na UNB, de conhecer os alunos, até os meninos chamavam ela de mãezona, devido à forma como ela chegava neles e conversava com ele, com aquele coração tão grande. Ela não media esforços para ajudar ninguém. Por várias vezes a minha mãe abriu a porta da sua casa e permitiu que alguns amigos nossos de escola ficassem lá durante meses, durante anos, morando com a gente. Tendo em vista que os pais estavam passando por necessidade. Então a nossa casa sempre estava aberta. A gente chegava no colinho dela, chorava, mãe, meu amigo assim está passando assim. Será que dá para ele dormir aqui uns dias? E minha mãe cedia. E a gente ficava muito feliz. Então a gente sempre foi criado com isso, uma casa lotada, sempre com gente. E a gente não tinha essa dificuldade de dizer um não, né? Ela era de pouco sorriso, mas ela tinha um colo muito gostoso. Ela brigava com as coisas erradas, adorava ir no mercado. Sempre falava, vou fazer uma compra de um alho. Quando voltava cheia de sacola. E a gente, mãe, de novo a senhora foi no mercado sem avisar pra gente. Ela cuidou dos seus pais com muito zelo e muito amor. Deixava seus netos fazerem tudo na sua casa. Tinha até uma plaquinha falando, na casa da vovó pode tudo. E realmente podia tudo. Ela não era uma mãe somente. Ela era mais do que isso. Ela era uma amiga, uma companheira, ela era uma confidente. Em meados de 2012, minha mãe não estava muito bem, com uma certa dificuldade de falar, de engolir a própria saliva. E muitas vezes a gente sentia ela um pouco abatida. A gente foi em vários médicos, levou ela, e alguns diagnósticos que não batiam. Ela começou a fazer uma fono para ajudar na voz. Levamos ela no neuro, que a gente conhecia. Chegamos lá com todos os exames. E aí ele olhou todos os exames, chegou para a gente e falou assim, sua mãe tem ela, esclerose lateral amiotrófica.
No primeiro momento foi um choque. Nós não aceitamos aquilo e continuamos a buscar outros médicos, outros métodos. E aí começou a nossa jornada. Aliás, a jornada da minha mãe também. E foi nessa jornada que a gente descobriu que realmente é amor. No dia 7 de abril de 2014, depois de vários exames, expulsão, nós recebemos um diagnóstico preciso. A minha mãe tinha realmente esclerose lateral amiotrófica. O medo que a gente sentiu em 2013, quando a gente ouviu falar dessa palavra ela agora era real. Era real. E a forma como essa doença chegou na minha mãe foi da forma mais agressiva. Ela começou, na verdade, do fim para o começo. O fim dessa doença é quando as pessoas não conseguem mais falar. E aí precisa fazer uma traqueostomia, né? E aí ela não consegue mais respirar por si só. Então tem que ter o auxílio de uma maquininha com oxigênio. E a minha mãe já começou assim. E aí ela precisou ficar internada para tomar algumas medicações. E durante essa internação, um médico à noite ligou para a gente e falou assim: a gente precisa urgente fazer uma traqueostomia na sua mãe. Se a gente não fizer, vocês vão perder ela. E a gente não teve escolha. Era preciso fazer. E nós resolvemos, em segundos, de fazer a traqueostomia. Nós somos 8 irmãos. E durante essa jornada para o diagnóstico final, muita coisa foi acontecendo. E tinha muita coisa na nossa mente, na mente da minha mãe também. Naquele momento, a única coisa que a gente pensava era no bem-estar da nossa mãe. A gente queria que ela ficasse bem, que ela vivesse bem, que ela tivesse qualidade de vida. E eu quero falar para você, neste momento, da importância de como garantir uma vida digna à pessoa diagnosticada com uma doença degenerativa. Lembrar que a família e dos amigos, eles são essenciais para essa jornada. Lembrar que essa jornada ela não é individual, não é só da pessoa. Essa jornada é de todo mundo, de todos que estão ali juntos. Minha mãe deixou um legado muito, muito, muito grande. O legado do amor. O amor supera tudo, do cuidado, da união. E é por isso que a gente decidiu fazer. Demonstrar o amor. Falar do amor. Espalhar o amor. Falar que sozinho não conseguimos nada. E que cada pessoa é importante, independente do que ela tenha. A nossa mãe faleceu tem uns 2 anos. Ela nos ensinou muita coisa durante o período que ela estava doente. Tivemos surpreendentes jornadas com a nossa família. A primeira, a Nayara, ela tinha acabado de casar. E ela, juntamente com seu esposo, deixaram o apartamentinho deles e foram morar com minha mãe, juntamente com algumas irmãs, para poder ajudar minha mãe. Ela era caçula. Houve várias mudanças na casa à medida que a doença ia se progredindo. Nós nos juntamos ao Facebook, dividimos experiências à medida que tudo ia acontecendo. Falamos da importância da família, do bem-estar. Deus foi maravilhoso com a gente, porque permitiu que a minha mãe tivesse um home care 24 horas. Não faltou nada para ela. Quando ela recebeu alta do hospital, já com a tráqueo, que demorou um pouco, ela já saiu com o home care. Um atendimento espetacular, que nos ajudou muito. E com esse atendimento em home office, me perdoem, gente, em home care, a minha mãe pôde ver e sentir o amor de toda a família. Nós lutamos pelo home care da justiça e ganhamos. Ajudamos pessoas com doações durante todo esse processo. A nossa mãe ela se comunicava através de um cartaz com o alfabeto
que em um determinado momento uma das enfermeiras fez para ela. Chegou em casa com um papel bem grande, bem colorido, com alfabeto. Debaixo de cada letra tinha um desenho de uma casa, de um telefone, de uma comida, de alguma coisa para que minha mãe, quando fosse falar com a gente, ela pudesse apontar, juntar as letras e a gente se comunicar. Ela não falava mais, mas ela mandava em tudo, 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 tudo. Se comunicava batendo o pé, com os olhos, com a mão. De qualquer forma, ela tentava se comunicar. Mesmo acamada, ela brincava com os netos, pedia para colocar no colo ou então do lado da cama. Sempre arranjava um jeito para brincar com eles. Balançava ele no pé, gostava de ir ao mercado. Como ela gostava de ir ao mercado. Além de ir ao mercado, tinha uma feira que ela não podia perder. O médico tinha proibido ela de ir na feira e no mercado, mas ela era muito teimosa e obrigava a gente a levar ela na feira. Colocávamos ela na cadeira especial e rumo ao mercado. As pessoas olhavam e a gente não estava nem aí. Na hora que a gente passava no corredor, ela ela batia o pé ou mostrava pra gente, piscava para parar ali e comprar aquilo. Você pode estar se perguntando nesse momento, como que ela fazia tudo isso? Ela tinha uma força de vontade de viver tão grande que superava toda a dor que ela sentia. Ela partiu e ela deixou uma grande lição. Família unida é o maior tesouro que nós temos. O amor supera todas as coisas, acreditem. Foi através dele que a gente suportou os piores momentos de nossa vida. Através do amor, nós vimos a nossa mãe lutando contra a morte durante 7 anos. Era uma vontade, uma esperança de dias melhores. Através do amor, a nossa família se uniu muito mais. Se uniu para lutar a luta que era da minha mãe e era nossa naquele momento. Através do amor, a gente viu Deus fazer maravilhas na vida da minha mãe, dando força a ela. Portanto, se eu posso deixar algo de bom para você, o amor é o maior bem que a gente tem. O amor, ele é poderoso, é o sentimento mais poderoso que existe, porque ele é capaz de transformar a família, de transformar histórias, de transformar vidas e outras coisas. Todos nós temos desafios e precisamos tentar vencer esses desafios dia após dia. Qualquer que seja o seu desafio hoje, antes de tudo, ame incondicionalmente sempre. Não espere pelo amanhã. Hoje é hoje. Ame. Não perca tempo. Obrigada.